Boa tarde. Eu estou com você aqui, mais uma vez, nesse canal maravilhoso do YouTube, para nós podermos aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. E ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. É para isso que Deus usa a sua palavra, para nos transformar. E hoje eu quero falar com você a respeito do livro de Isaías. Então eu não quero que você perca e que fique prestando muita atenção, porque eu vou falar acerca do rei Ezequias e das cartas que o rei Ezequias recebeu. É um livro que mostra realmente a intenção do nosso coração. Deus nos conhece e Ele quer trabalhar em nossas vidas. Portanto, não perca esta tarde para que você possa estar aprendendo de Deus o que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, rei Ezequias foi um rei bom. Ele era filho de rei Acás, que não era um rei bom. E eu vou falar um pouquinho a respeito do pai também de Ezequias. Mas primeiramente eu quero começar com o livro de Isaías, capítulo 36, onde está escrito assim. Eu vou acompanhar as minhas anotações e muitos textos bíblicos, tá? Porque senão nós perdemos o rumo da coisa. A invasão de Judá pela Síria. Aconteceu no ano 14 do rei Ezequias, capítulo 36, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, o rei da Síria enviou a Rabizaque com um grande exército desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias. E ele assentou o acampamento junto ao aqueduto do lago superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a ele, Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebana, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Então a Síria foi invadir Judá. Mas o rei da Síria manda este sujeito, Rabizaque, com o seu grande exército. Eles se assentam e mandam chamar os principais de Judá. E vão então esses três servos ouvirem o que o rei da Síria tinha a falar a respeito desta invasão. E esses três, quando eles saem, eles insinuam que eles queriam ouvir o que o Rabizaque tinha a falar. Porém, a insinuação do Rabizaque a respeito da Síria, ele já chegando e falando assim, ó, que estava ali o grande rei da Síria. O que ele quis dizer com isso? É que não havia no mundo um rei tão grande quanto o rei da Síria. Eu acho assim, bem interessante que Deus nos deixa na sua palavra, porque a guerra já começa aqui. Porque como que alguém pode chegar a dizer que não há rei maior que o rei da Síria? Eles estavam tratando com o exército de Deus vivo. E quando nós tratamos com o Deus vivo, nós temos que saber falar. Nós não podemos chegar afrontando o exército do Deus vivo. Eu faço parte do exército do Deus vivo, você que crê faz parte desse exército. Mas a Síria não fazia, e ela vem para guerrear contra o exército do Deus poderoso. E eu quero acompanhar aqui na Bíblia também sobre as minhas anotações, porque há algo que também deixa bem claro que a verdadeira fraqueza do Judá não era sua falta de preparo militar. Ela tinha um grande preparo militar. A fraqueza de Judá era a falta de confiança e dependência em Deus. E eu creio que na nossa vida também, que fazemos parte do exército de Deus, a nossa maior fraqueza é nós não confiarmos e não dependermos de Deus. Nós confiamos muito nas atitudes que nós tomamos, nas respostas que nós damos, mas nós não podemos viver uma vida desta maneira. Nós temos que crer e confiar e depender desse Deus vivo, desse Deus que desceu do céu através da pessoa do Senhor Jesus. E que foi aquela cruz
e que ali ele nos fez morrer com ele, nos deu da sua vida, que é o seu Espírito, e hoje nós vivemos a dispensação do Espírito Santo. E é através desse Espírito que nós temos que crer na vitória. Não é fácil. Não é fácil. Eu digo a vocês que eu tenho vivido situações complicadas na minha vida, em que eu tenho sido desafiada a crer que Deus vai fazer, que Deus vai determinar as coisas. E muitas vezes eu me pego sem depender de Deus, sem confiar em Deus. Sou humana, até tenho usado bem essa frase, mas Deus gosta de nos ensinar e de nos tratar. Então, a mensagem insinuante a Ezequias, rei de Judá, é essa. Lá no versículo 4 diz: Razabaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que tu manifestas? Olha bem. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em que, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada sobre o qual alguém pode se apoiar, lhe entrará pela mão e lhe atravessará, assim o fará do rei do Egito para com todos os que nele confiam. Mas se disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, diante deste altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao rei da Síria, meu senhor, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puder tu dar cavaleiros que cavalguem sobre eles. Como, pois, se não podes afugentar um só príncipe dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Aqui estava a fraqueza de Judá. Ela confiava no seu exército. Então, aquelas palavras, elas vão aumentando aqui conforme o texto vai mostrando. E quando chega lá no versículo 20, eu quero ler o 19 e o 20. Começando pelo 18 para ficar mais fácil ainda. No 18 está assim, ó, olhai, não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Ele estava falando diante do povo para que todos estivessem ouvindo. Livraram porventura os deuses das nações, cada um a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpate? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Livraram eles porventura Samaria da minha mão? Eles estavam se gabando daqueles que eles já tinham vencido. Que Deus há entre todos os deuses dessas terras que tenha livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre da minha mão a Jerusalém? Aqui foi a causa do rei Ezequias ter que se humilhar diante de Deus e clamar misericórdia e pedir pelo povo de Judá. Eles humilharam tanto a Senaqueribe que ele não se recuperaria. Além disso, Jerusalém não sofreria sequer a perda de uma só pessoa. E nenhuma flecha seria disparada contra o seu muro, como eles estavam dizendo. Diante dessa afronta, que Deus é esse que vai levar vocês da minha mão, se eu já derrubei tantas pessoas? Eliaquim, Joá, Asaf, eles vieram a Ezequias rasgando as suas vestidas, os seus vestidos, e eles contaram as palavras de Rabizaque, porque eles ficaram mudos naquela hora, eles não falaram nada, porque existem momentos que nós somos afrontados em que é melhor não falar nada, e eles foram falar com o rei Ezequias, e Ezequias, ele ficou angustiado, e chama Isaías, e pede oração. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Ontem eu ainda falei com meu filho, e eu disse a ele, você quer uma bênção? De tudo que eu tenho estudado, de tudo que eu tenho visto, a bênção do Senhor vem da casa dele. Nós ainda temos a bênção de podermos irmos às nossas igrejas. Eu amo, hoje tem culto, daqui a pouco eu estarei lá. E eu falei a ele, a bênção vem da casa do Senhor.
Não que eu não seja o templo do Espírito, eu sou. Mas a Bíblia, ela nos mostra, ela nos enfatiza a estarmos alegres quando estivermos indo à casa do Senhor. E a bênção vem de lá. E Ezequias sabia disso. E ele foi à casa do Senhor assim que ele recebeu a afronta. Os assírios estão ameaçando destruir. E não há esperança a não ser em Deus. Aonde você tem colocado a sua esperança? Porque a sua esperança tem que estar no Deus vivo. Olha aqui eu falando para que eu possa me ouvir. A nossa esperança está no Deus poderoso. E enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sébino, os escrivãos e anciões dos sacerdotes cobertos de sacos a Isaías, o profeta, filhos de Amós, os quais lhes disseram: assim diz Ezequias, esse é um dia de angústia. Quantos dias de angústia você tem passado? De repreensão e de blasfêmias, porque os filhos estão para nascer e não há força para dar à luz. Essa expressão, ela indicava um momento de dificuldade extrema do povo de Israel. Era um chavão que eles usavam. Porventura o Senhor, o teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e a repreender com as palavras que tem ouvido o Senhor teu Deus? Fazei, pois, oração pelo remanescente que ficou. E Deus vem e promete a libertação. Oh, aleluias! Quando nós recebemos uma afronta, que nós nos dobramos diante do Deus vivo e entregamos essa afronta a Ele, o Senhor ouve e o Senhor peleja pela nossa causa. É difícil, né? Porque nós não estamos vendo, é o mundo espiritual agindo. E nós somos carne ainda. E essa parte de nós crermos, eu confesso a você que eu creio muito no poder da palavra de Deus. E é por isso que eu ainda tenho me mantido viva e firme. Porque é nessa palavra que eu respaldo toda a minha fé. Eles blasfemaram contra o Deus poderoso. E Ezequias ora a Deus e pede socorro. Olha o que ele faz. Olha o que você deve fazer, o que eu vou fazer hoje, inclusive. Recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros, porque eles mandaram cartas para ele. Então aqui é a primeira carta que ele recebe. E lendo-a, subiu à casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Ele chegou no altar de Deus e estendeu aquela carta de ameaça. E estender a carta diante de Deus, Deus vai ouvir, e Ele já conhece o conteúdo do que está escrito ali. Então, Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, olha que oração linda, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, o qual enviou para afrontar o Deus vivo. Porque quando as pessoas nos afrontam, elas não afrontam a nossa vida. Elas afrontam o Deus vivo. E ele começa a apoiar essa petição diante da palavra de Deus, que ele começa a usar passagens da palavra de Deus. Olha o que ele usa. Deus dos exércitos, que habita entre os querubins, ele começa a usar a palavra de Deus. E quando nós usamos a palavra de Deus, nós temos a garantia de que Deus estará nos ouvindo, porque é a palavra dele não volta vazia, diz a palavra dele no próprio livro de Isaías. Ela não vai voltar antes que ela faça prosperar. A palavra de Deus, como eu estava orando com uma irmã essa semana, é um bumerangue. E até eu orei com ela a respeito da cura, e eu falei a ela assim, até vou falar o nome dela porque eu a amo muito, Carmen, até chamo ela de Carmencita. Essa palavra que eu estou lançando pela tua vida agora é um bumerangue. Ela vai, e ela só vai ficar com você se você crer, senão ela vai voltar para mim. E nós estávamos orando e ela creu na cura. E foi muito lindo, porque ela estava com muitas dores e Deus ali esteve trabalhando, curando, e foi um momento de muita alegria no milagre do Senhor de cura. Mas quando nós oramos a palavra de Deus, ela vai se cumprir, porque ela é justa. Por que nós temos mania de usar as nossas palavras?
Sabe por quê? Porque nós não temos armazenados em nossa mente a palavra de Deus. Nós temos que aprender a armazenar muito conteúdo da palavra de Deus em nossa mente, para na hora da guerra, para na hora da cura, para na hora da busca, nós usarmos essa palavra para recebermos a vitória. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Deus, que só tu és Senhor. Então, ele lançou o pedido na casa do Senhor, baseado na palavra do Senhor. Aí vem a resposta de que Senaqueribe seria esmagado. Esta é a palavra que o Senhor falou com respeito a ele. Vem Isaías falando a Ezequias. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem elevaste a tua voz e levantaste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Então, Deus disse, a vitória virá. E ele ainda fala assim, eu conheço o teu sentar, a tua saída e a tua entrada, e o teu furor contra mim. Porque contra mim tiraste, e a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eu estou falando essa palavra com você essa tarde, para que você se sinta revigorada, para que a palavra de Deus venha fazer funcionar a tua mente, o teu intelecto, e você venha compreender que Deus peleja pela tua vida quando você ora a palavra dele. E ele vai fazer com que o inimigo volte pelo caminho que ele veio. Sem problemas. E assim a vitória é dada. A vitória é dada. Ezequias fica muito feliz. Ele ficou tão feliz, mas ele ficou tão feliz que o orgulho começou, de repente, a entrar no coração dele. Olha só, ganhamos a luta e começou. Ele tinha 39 anos. Até quero ver se está seguindo aqui. Sim, ele tinha 39 anos. Ele começa a se achar, sabe como? Começa a se achar. Ah, pensei, ó, tudo bem, falaram. E o que acontece? Ezequias, com todo aquele orgulho, com toda aquela arrogância dele, andava contando suas empáfias, esquecendo que a vitória veio do Senhor e não dele, ele fica doente. Essa doença, ela é causada muito por orgulho, essa doença que ele teve. E ele tinha apenas 39 anos. E aqui diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, no capítulo 38, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Porque o orgulho é algo muito perigoso, ele mata. E veio a ele o Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só isso. Olha a palavra que ele recebeu. Essa mesma história ela é tratada aqui no livro de 2 Reis. Eu até deixei marcadinho aqui, que a enfermidade de Ezequias é a profecia com a sua cura. E eu vou repetir. Naqueles dias caiu Ezequias doente para morrer. Versículo 1 também. Eu estou lendo o capítulo 20 de 2 Reis. E veio a ele o profeta Isaías, o profeta filho de Amós, e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque irás morrer, e não viverás. Então ele voltou o seu rosto à parede, e orou novamente ao Senhor. Rogo-te, Senhor, e te suplico que lembres que ainda diante de ti, em verdade, com o coração íntegro, e que te fiz as coisas que te agradam. E chorou Ezequias com grande choro. Parece aqui que a oração do rei foi até um pouco arrogante, mas não. Deus conhece o nosso coração. A arrogância e o orgulho foram pela vitória que ele havia recebido, da vitória contra a Síria. E aconteceu, depois que ele orou, Isaías estava indo embora. E aconteceu que antes que Isaías saísse até a metade do pátio, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, olha gente, foi uma oração instantânea. Ele orou, virou para a parede, chorou, Deus se lembra daquilo que eu fiz? Lembra, Senhor? E começou a lembrar os feitos que ele tinha feito
os feitos certos, né? Isaías já tinha saído, já estava no portão. E no portão Deus fala para ele assim, volta. Olha a oração. Olha que lindo. E aconteceu que antes que Isaías saísse até a metade do pátio, veio a palavra do Senhor a ele dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você pensa que Deus não tem visto a tua oração e as tuas lágrimas? Ele tem visto muito bem. E eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirá à minha casa. Porque ele sabia que Ezequias gostava de ir à casa dele. E acrescentarei ainda aos teus dias 15 anos. É a única passagem bíblica que mostra quantos anos de vida a pessoa ainda vai ter. Olha só. Foi com o rei Ezequias, filho do rei Jeoacás. Imagina Deus vir e te dizer, olha, você vai ter mais 15 anos de vida. Eu ia programar minha vida toda. Nossa, muito legal isso, né? Ele vem e fala depois da oração. Olha como foi sincera a oração de Ezequias. Eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Olha só que lindo. E livrarei a ti essa cidade da mão do rei da Síria. E acamparei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías, toma uma pasta de figo e ponha sobre a chaga. E ele sarou. Mas Ezequias, ele era assim, bem petulantezinho. Ele falou assim, e Ezequias disse a Isaías, que sinal terei de que o Senhor me curará mesmo? E que subirei à casa dele no terceiro dia? E respondeu Isaías, esse sinal terás do Senhor, de que o Senhor fará o que tem dito. Queres que a sombra avance 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? Olha isso. Você quer que o dia adiante ou que o dia atrase? Como sinal da tua cura. Eu me lembrei da história de Josué, para vencer a guerra, ele pediu que o sol parasse e a terra parou. Quando eu estava lendo isso aqui. E de repente acontece isso. Ele pergunta, o que você quer que aconteça? Olha a resposta dele. E Ezequiel respondeu, coisa fácil, é a sombra decline 10 graus. Que vá para frente. Não seja assim, mas que a sombra volte atrás 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder a sombra os 10 graus que tinha avançado no relógio de Acás. Bem, agora eu quero falar um pouquinho sobre o relógio de Acás. Aqui aconteceu então de Deus pegar o tempo e voltar. Eu gosto muito de assistir filmes assim, mas que filmes que falam que o tempo voltou. Qualquer filme ou série, ou seja, mesmo uma novela que fale que o tempo voltou. Eu acho isso muito interessante, o tempo voltar. Porque eu sei que isso não acontece, mas na Bíblia aconteceu. E foi com o rei Ezequias. O tempo voltou um dia inteiro. Assim como a terra parou, Josué orou e o sol parou. Na verdade, o universo parou. Ficou todo mundo, estátua, parou por um dia para que ele vencesse a guerra. Porque Josué não queria que escurecesse, então ele pediu a Deus. Gente, a mensagem que eu estou trazendo para você hoje, ela é uma mensagem de milagres. Quantas vezes Deus já não deve ter feito parar o tempo por nossa causa? Eu creio que quando chegar aquele dia que nós estivermos diante do Senhor, isso me emociona. Ele vai dizer, eu parei esses minutos aqui por causa de você. E Ele vai nos mostrar o que Ele fez. Porque nós não temos essa visão de vermos o que Deus tem feito no mundo celestial, nos lugares celestiais. Porque nós somos terrenos e somos carnais ao invés de sermos mais espirituais. Então, eu imagino o que aconteceu. E eu fui estudar um pouquinho a respeito do relógio de Acás. Nossa, fiquei empolgado estudando sobre o relógio de Acás. O rei Acás, na verdade o nome dele é Jeoacás, ele foi rei em Judá. E ele foi um péssimo rei. Ele fez coisas horríveis, até sacrifícios do próprio filho ele fez.
E a Síria tentou atacar Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. E lá em Isaías 7, Deus disse a Isaías: leva uma mensagem ao rei Acás, mesmo ele sendo mau. E havia uma guerra que ia acontecer. Ele manda uma mensagem para este rei, ele diz assim, a Isaías chega lá e fala assim com Acás: peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal, e ele dará. Olha a resposta do rei Acás. Isso acontece no capítulo 7 de Isaías, você pode conferir, versículo 10 e 11. E no 11 ele faz assim: mas Acás disse, eu não quero sinal algum, eu não vou pôr Deus à prova. Olha a petulância do rei Acás. Eu não quero sinal, não quero nada. Não vou encomendar a Deus, não. Pois eu quero muitos sinais de Deus. Mas Deus me falou também que ele já me deu um sinal. Eu já vou falar sobre isso. Olha, Deus mandou falar: rei Acás, me pede um sinal que eu te dou. Olha lá. Isaías era o profeta de Deus, era a voz de Deus ali na terra. Ele fala para o profeta: não quero nada, não quero sinal nenhum. Não vou incomodar Deus, não quero pôr Deus à prova, nada disso. Meu queixo caiu quando eu fui estudar sobre isso. E por causa desse episódio com Acás, pai do rei Ezequias, Deus dá o sinal para Ezequias quando ele pede um sinal. Por causa disso. Agora Deus dá ao seu filho o mesmo sinal no relógio de Acás. Por isso que ele fala assim, ó: eu vou te dar, olha que lindo, ele fala aqui, em alguns textos eu marquei, eis que eu voltaria atrás 10 degraus a sombra que desce pelo sol no relógio de Acás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que eu já tinha andado. Efetivamente era um sinal poderoso, dizia a respeito da rotação da Terra em torno do seu eixo. Esse sinal notável, ele foi dirigido por causa da falta de fé no coração de Ezequias. Porque quando eu peço um sinal a Deus, que nem Gedeão, algodão molhado, algodão seco, algodão molhado, meu Deus, olha, só Deus para ter paciência mesmo com o coitado de Gedeão. E esse relógio do sol, ele era marcado pela sombra. Eu fui ver alguns relógios do sol, pesquisar bem para poder falar aqui um pouquinho, porque eu sou leiga a respeito disso. E eu vi que esse relógio, ele marca pela sombra. E aqui era nas escadas que era marcado. E Deus voltou o tempo. Ah, tremendo, tremendo, tremenda essa palavra. E eu creio que é o único estudo que eu vou demorar um pouquinho mais, mas é que é necessário. O rei da Síria morreu, né, lá para trás. E por causa do orgulho, Ezequias fica doente. Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Ele é curado. Ele pede o sinal, Deus dá o sinal. E depois que ele é curado, ele está bem belo e formoso no palácio. Tá ali com os seus amigos, tomando seu vinho, gostando de Deus, mas de repente já tinha passado um ano da cura. E por causa de mensagens, por causa da política da época, vem uma segunda carta ao rei Ezequias. Ezequias recebe uma outra carta. Provavelmente um ano depois. E se alegrou Ezequias, porque vem a seguinte questão no capítulo 39. Naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que tinha estado doente e que já tinha sido curado. Isso aconteceu depois de um ano da cura. E se alegrou Ezequias, porque ele já estava todo na empáfia ainda. Ele foi curado, mas a empáfia voltou. E ele chegou, recebeu os reis lá que vieram visitá-lo, da Babilônia. Quantas vezes nós andamos com pessoas da Babilônia? Olha bem,
E ele mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os ungüentos preciosos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava em seus tesouros. Não houve coisa alguma e em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Gente, quando você receber alguém na sua casa, eu tenho por costume orar para quem vem na minha casa. Se for para ser bênção, Deus permita que venha. Senão, nem permita. Na segunda carta, a primeira carta, ela conduziu o rei Ezequias a Deus. Ele foi, ele orou, ele pediu, ele clamou, ele recebeu a vitória, depois ele chorou, ele recebeu a cura. Agora aqui, essa segunda carta, desviou Ezequias de Deus. Então são cartas que podem ser bênção ou maldição. A primeira foi bênção, a segunda não. Então, depois disso veio o profeta Isaías até aonde estava o profeta, o rei. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e ele disse: o que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra muito remota, eles vieram aqui da Babilônia para me visitar e eu recebi. Quando a gente começa a dar explicação assim, sem muita causa, a gente começa a ficar com uma voz até meio esquisita. E disse ele: o que eles viram na tua casa? Imagina Isaías perguntando. E Ezequias disse: eles viram tudo quanto há em minha casa. E não há em meus tesouros nada que não tenha mostrado a eles. Porque, na verdade, esses reis queriam fazer aliança com ele. Aproveitar que ele estava bem e fazer aliança política. Sabe como é que é político, né? Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Porque Deus esperava que quando os reis chegassem na casa dele, ele contasse como ele foi curado. Deus voltou um dia por causa dele, por causa da incredulidade dele. E quando os reis chegaram no palácio, ele mostrou as coisas que ele tinha. Não o Deus que tinha feito o milagre na vida dele. Tudo o que ele tinha. Isaías falou que ele ia perder para a Babilônia no futuro, e ele perdeu. E tem mais um detalhe. Ezequias teve Manassés, o seu filho. E foi o pior rei que Judá pôde ter. No final ele se converte. Mas ele foi terrível, ele queimava filho, ele fez proezas. Talvez Deus quisesse estar levando ele naquela época para evitar que houvesse Manassés. Por isso que nós temos que cuidar com as nossas orações. O que nós temos orado? O que nós temos pedido a Deus? Agora terminando a palavra. Essa segunda carta, cheia de simpatia, afastou o rei Ezequias de Deus. A perseguição de Satanás deve ser muito menos temida do que sua oferta de compromissos. Você ser perseguido deve ser menos temido do que as ofertas que Satanás possa fazer à tua vida ou a minha e nós cedermos. Isaías vem ao rei Ezequias, pois na verdade os reis vieram não porque estivessem preocupados com eles, com o rei Ezequias, mas que eles queriam fazer aliança política com ele. Ele teve a oportunidade de poder falar das grandezas de Deus e ele deixou passar. Quantas vezes nós deixamos passar? Não. A partir de agora, depois de tudo isso que eu estudei, eu quero aproveitar mais o tempo que tenho nessa terra para o tempo que eu tiver, eu estar assim, falando do que Deus fez na minha vida. Foi uma armadilha. Sutil. Porque Satanás não vem te dando empurrão e te xingando, não. Ele vem dando presente, com um sorrisinho. Ai, essa mulherada que cai encantada de homem. Mulherada casada. Porque o marido é aquilo, né? Aí ela chega na rua, recebe elogios. Elogios na academia. Elogio em tudo que é lugar.
Porque Satanás é assim. Ele não vai chegar igual o marido, né? Ele vai chegar bonzinho, mas ele vai destruir a tua vida, da tua família, do marido que você tem. É esse o objetivo de Satanás. Eu entrei rapidamente nesse tema porque eu falo muito com mulheres. Mas houveram-se 2 cartas. E o sinal foi dado. Por que ele não pediu mais nada? Não, ele quis mostrar o que ele tinha. Aí eu pensei, como eu falei agora há pouco, que eu ia falar sobre o sinal que Deus me deu. O sinal que Deus me deu, Ele deu para você também. Sabe qual foi? A cruz do Calvário. O sinal nos cravos na sua mão. Este é o sinal que você tem. Que está escrito na palavra do Senhor. Os cravos, o qual você recebeu também. E Ele nos deixou o seu Espírito para que fosse o maior sinal aqui na terra. O Calvário é a maior prova do amor de Deus. E você sabe o que eu descobri, para terminar? Que Deus fez retroceder a terra. Que Ele já estava pedindo, Ele já queria dar o sinal para Acaz, e Acaz não quis. E Ele aproveitou a deixa do rei Ezequias, porque lá atrás, com Josué, Ele já tinha parado o universo. E Ele precisava equilibrar o universo. Tinha que ter um equilíbrio. Eu estive estudando que os cientistas encontraram essa falta das 11 horas e 40 minutos e que completou com os outros 40 minutos, que é a volta que Deus retrocede para Ezequias e que houve equilíbrio na terra. E os cientistas ficaram de boca aberta, porque tinha um deles que frequentou um dia a escola dominical. E ele fala, não, eu ouvi falar da história de Josué, eu ouvi falar da história do rei Ezequias, e foi assim que eles foram na palavra, porque era o único lugar que tinha explicação. E aí eles entenderam por que houve a parada do universo e por que houve o retrocesso, para que houvesse então o equilíbrio. Deus é um Deus perfeito. E eu venho te dizer este dia, Ele já te deu um sinal. O sinal do Calvário nas tuas mãos, na tua vida, na minha vida. Que essa palavra fique marcada no teu coração como ficou no meu. Que fez com que eu estudasse mais profundamente. Que fez com que eu refletisse a respeito do que Deus tem feito na minha vida. Que você se detenha mais na palavra de Deus. Que você venha se envolver mais na intimidade com o Senhor. Muitas pessoas gostam de marcar terreno até para a oração. E eu fico aqui parada, olhando para esse céu e dizendo, Deus, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus santo. E aonde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar me dando livramento, o Senhor vai estar ouvindo a minha oração. Que o Senhor te abençoe ricamente. Que a bênção e a glória de Deus esteja sobre você e sobre a tua casa. E que você não esqueça que o sinal já foi dado. Amém? Que essas 2 cartas possam ter marcado a sua vida, como a minha também. A primeira, ele trouxe Ezequias para Deus. E a segunda, ele afastou. Que nós possamos estar atentas para as astutas ciladas de Satanás. Porque ele anda ao teu redor, procurando a quem possa tragar. Que Deus te abençoe. Porque a lua esteve vermelha, o eclipse já aconteceu. Mas eu ando pensando sobre isso. São sinais de Deus para a sua volta. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, beijo, beijo bem grande. Amém? Tchau. Desligando.